Sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje, gente, eu quero comentar um assunto que até saiu na imprensa semana passada, mas acho que não teve a devida importância, né? Não teve uma cobertura muito grande na imprensa, para variar um pouquinho, né? Então eu quero poder falar dele, porque eu acho que, além de tudo, ele tem muito a ver com a gente aqui. A Universidade de Rio Verde, a Universidade de Rio Verde é uma universidade pública municipal do município de Rio Verde, em Goiás. Tá? Então é uma universidade pública mantida por uma fundação municipal de Rio Verde. Muito bem. A Universidade de Rio Verde decidiu retirar da lista dos livros para o vestibular, né? Eles fazem uma lista de livros necessários para o vestibular. E entre os livros que estavam na lista tem um romance chamado Dos Teus Lábios Eu Receberia as Notícias Mais Tristes, do Marçal Aquino. E por conta de pressão de um deputado federal do PL de Goiás, o deputado Gustavo Gayer, guardem esse nome porque tudo isso é importante, né? Pressão do deputado, pressão, enfim, as mídias sociais e tudo mais, mas que começou com uma reclamação do deputado, deste deputado, a obra foi retirada, então, da lista de livros para o vestibular. Bom, eu ainda não li o livro, eu confesso que eu não li, eu acabei, por conta desse vídeo, eu acabei lendo algumas resenhas do livro e tudo mais. Mas vamos lá. Esse livro, Dos Teus Lábios Eu Receberia as Notícias Mais Tristes, do Marçal Aquino, ele já foi traduzido para mais de 8 idiomas, ele foi adaptado para filme, para peça de teatro, enfim. Ele é um livro bastante famoso, ele foi lançado há mais de 20 anos, mas ele é um livro bastante famoso da literatura contemporânea brasileira, bastante conhecido. Eu ainda não li porque tenho muitas leituras para fazer, mas pretendo ler agora, então me chamou mais atenção e eu pretendo ler mesmo. Já até pedi o meu, mas enfim. Então, esse livro ele tem uma certa importância na literatura contemporânea brasileira. E ele está na lista de vários concursos e vários vestibulares. E ele estava na lista do vestibular da Universidade de Rio Verde. Bom, eu quero comentar esse assunto sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto do absurdo da censura, né? Do absurdo da retirada do livro da lista do vestibular. Por quê? Porque a gente está falando de vestibular. Primeiro, a gente não está lidando com crianças. Qual é a justificativa? Então vamos lá. Esse deputado, Gustavo Gayer, ele classificou o livro como um livro pornográfico, um livro que atenta contra a família, que faz a apologia às drogas, enfim. Ele começou todo aquele discurso do moralismo da extrema-direita reacionária brasileira. A gente não pode esquecer que o deputado Gustavo Gayer é um bolsonarista de primeira linha, né? Então, assim, todo esse discurso, toda essa cantilena falso moralista, e depois eu vou explicar por que falso moralista da extrema-direita reacionária, o deputado Gustavo Gayer utilizou para classificar o livro. Bom, como eu disse, eu não li o livro. O livro deve ter, pelo que eu li das resenhas e das sinopses, deve ter algumas cenas mais quentes de sexo. Tem um personagem lá que parece que é consumidor de maconha, enfim. Tem, tá? Mas primeiro, a gente não está lidando com crianças, a gente está lidando com um vestibular, né? São jovens já praticamente maiores de idade, né? São raros os que entram na universidade ainda aos 17 anos, mas na maior parte pessoas maiores de idade, né? Então não teria motivo para querer protegê-los de alguma maneira, né? Vamos proteger as nossas crianças, os nossos jovens. Esse discurso da proteção não cabe aqui porque a gente está falando de um vestibular, né? Segunda coisa, impedir uma obra de arte
de ser utilizada, impedir as pessoas de terem acesso a essa obra de arte. Ah, mas não está impedindo de ter acesso. Não, não está impedindo, mas de alguma forma está dificultando o acesso. Porque muita gente talvez não se interessasse em ler esse livro e leria o livro porque ele porque ele cai no vestibular. Então, quando a gente fala de listas de livros para vestibular, para concursos, ou mesmo de lista de livros para a escola, né? A gente está falando de uma forma, podemos concordar com ela ou não, mas de uma forma de incentivo à leitura e de uma forma de divulgação de obras literárias. Então a gente não pode esquecer que o brasileiro ele não tem o hábito da leitura ainda totalmente enraizado em si, né? Então, quanto mais possibilidades de acesso à leitura, aos livros, os brasileiros e as brasileiras tiverem, seja, volto a dizer, a gente pode questionar se é válido ou não porque é imposto, porque vai cair no vestibular, ou porque o professor mandou, enfim, essas coisas. Tudo bem, a gente pode até questionar se é um método válido, mas é um método de divulgação de leitura. E quando você impede uma obra de estar numa lista de vestibular, você está realmente exercendo uma censura prévia, né? Porque, não, mas o livro já existe. Tudo bem, só que você está limitando, de alguma forma, o acesso das pessoas a esse livro. Isso é uma espécie de censura. E isso é muito, muito grave, né? Principalmente vindo numa universidade pública, né? Numa instituição pública, por influência de um deputado federal, de um representante público, de um agente público. Então olha como tudo isso é muito perigoso, né? E o mais incrível disso é quem é este deputado que fez isso. A gente não pode esquecer que o Gustavo Gayer, ele é do PL de Goiás, como eu já disse, um bolsonarista de primeira linha, e ele é daqueles que defendem a liberdade de expressão absoluta. Peraí, absoluta para quem, cara pálida? Absoluta para quem? Quer dizer, esse mesmo senhor que defende a liberdade de expressão absoluta se acha no direito de solicitar que um livro seja retirado de uma lista de vestibular. Então veja, eu não defendo, eu acho essa ideia de liberdade de expressão absoluta uma bobagem, né? Eu já falei aqui várias vezes, em vários vídeos, de quanto a liberdade de expressão ela tem que ser colocada dentro do contexto social, né? Ela não é uma coisa individualizada, eu tenho liberdade e pronto, acabou, né? Agora, esse cara que prega a liberdade de expressão absoluta, inclusive para cometer crimes, esse cara solicita a retirada de um livro de uma lista de vestibular. Não parece no mínimo contraditório? Então eu queria entender, eu queria que se esse vídeo chegasse ao deputado, ou alguém da assessoria dele, ou qualquer coisa do tipo, eu sei que não vai chegar, tá, gente? Mas enfim, eu queria que alguém me explicasse. Ou mesmo vocês que estão assistindo aí, que de repente concordam com o deputado, acham que o livro não deveria estar no vestibular, enfim, essas coisas, eu gostaria que alguém me explicasse. Não é uma contradição que alguém que defende a liberdade de expressão absoluta, ao mesmo tempo, peça para que um livro seja retirado da lista do vestibular, né? Eu esqueci de dar uma informação sobre o livro. O livro do Marçal Aquino, né? E eu faço questão de dizer novamente o nome, até porque eu acho o nome muito bonito, né? Dos teus lábios eu receberia as notícias mais tristes. Eu acho lindo, eu acho poético demais esse título, né? Eu acho o título muito bonito e ele chamaria atenção. E eu tenho vontade de ler, né? Mesmo se eu não soubesse dessa polêmica, eu já sentiria vontade de ler ao Lobão Latino lá fora. Mas enfim. Então veja, esse livro ele é passado inclusive em cursinhos pré-vestibulares justamente porque ele é colocado em listas de muitos vestibulares. Então, gente, assim, são três absurdos, né? Eu quis levantar esses três aspectos porque é isso.
É absurdo em todos os aspectos, né? Nos 3 aspectos. Primeiro, o de ser uma lista de vestibular, e a gente está lidando com pessoas já praticamente maiores de idade, ninguém está lidando com criança, né? Ser uma espécie de censura, o que não pode, e vindo de um deputado que prega a liberdade de expressão absoluta. Quer dizer, mais uma vez a gente verifica a contradição, para usar uma palavra elegante, né? A contradição do pensamento desses bolsonaristas reacionários, que pregam a liberdade de expressão absoluta, mas ao mesmo tempo praticam, entre aspas, uma espécie de censura a determinadas obras de arte, a determinadas obras literárias, né? A gente não pode esquecer os casos lá da exposição queer, enfim, né? do performer lá, do Wagner, eu não lembro o nome dele, né? Mas do performer lá que quase teve a vida destruída, né? Enfim. Mas vamos focar agora, quer dizer, um livro que até pode ter cenas de sexo, até pode lidar com as drogas de uma maneira mais liberal, enfim, é o que eu disse, eu não li o livro. Mas tudo bem, não importa. A gente está falando de uma obra literária, a gente está falando de uma obra de arte. Não pode haver censura em relação a isso, né? É um absurdo em todos os aspectos. Então é isso, gente. Eu não podia deixar de me manifestar, porque este aqui é um canal que fala de literatura, que fala de arte, que tem no seu foco, né, a arte e a literatura, apesar de a gente falar de um monte de outras coisas. Mas é isso, é uma notícia sobre literatura, que tem a ver com a situação política do país agora, e que eu achei importante me posicionar. Eu acho um absurdo isso que aconteceu. Acho que a Universidade de Rio Verde mancha a sua reputação com isso, mancha. Eu particularmente, se morasse em Goiás, por exemplo, se vivesse em Goiás, por exemplo, não sei se eu gostaria de estudar lá, de trabalhar lá, enfim, numa universidade que faz uma coisa dessa, né? Ah, tem um outro aspecto, a gente não pode esquecer o seguinte, quem escolheu as obras foi uma banca de professores. Então existe inclusive uma coisa chamada liberdade de cátedra, que de certa forma, indiretamente, obviamente eu estou falando bem indiretamente, está sendo ferida. Porque os professores fizeram a escolha. E vem um deputado federal que não tem nada a ver com a universidade, a única coisa que ele tem a ver com a universidade é que é do mesmo estado, né? Porque não tem nada a ver com a universidade e interfere dessa maneira. E o irônico é que a universidade, na nota em que ela coloca, em que ela comunica de maneira muito seca a retirada do livro, ela exalta a escolha do livro e a importância do livro na literatura contemporânea do Brasil. Então por que retirou? Então a universidade também, nessa coisa de tentar agradar a todo mundo, acaba desagradando a todo mundo, né? Porque exalta a importância da obra, mas retira. Eu não consigo entender. Então, assim, eu acho um absurdo. A universidade mancha a história dela, mancha a reputação dela. O deputado, eu não vou nem dizer que ele mancha alguma coisa, porque para mim ele não tem reputação nenhuma. Como todo bom bolsonarista, ele já nasceu, ele já saiu do esgoto da história, e eu espero que para lá retorne, como todos os bolsonaristas da extrema-direita radical, eu quero que vão para o esgoto da história, que é de onde eles nunca deveriam ter saído, né? E é isso, gente. E a gente sofre, a gente tem aí ainda, apesar de termos vencido, né? O Bolsonaro ter sido derrotado e tal, a gente ainda tem que ficar atento. Isso só mostra o quanto a gente tem que ficar atento o tempo todo, né? Pelo menos por algum tempo, até que, sei lá, a justiça seja feita e o líder dessa corja toda seja tornado inelegível, seja preso pelos crimes que cometeu, enfim. E aí talvez a tendência disso seja enfraquecer um pouquinho mais. Mas não porque esses caras deixem de acreditar, é por uma questão de sobrevivência. Mas enfim, vamos continuar batalhando, vamos continuar lutando, eu vou continuar usando esse espaço para denunciar esse tipo de coisa, porque é um absurdo, né?
é um absurdo. E vamos batalhar, vamos continuar. Como eu sempre digo, né, a gente tem que se mobilizar. Para além dos espaços que a gente tem que se mobilizar, enfim. Eu acho que seria o caso de encher de novo a caixa de mensagens desse deputado de reclamações, dizendo para ele: quem você pensa que é, rapaz? Né? Para ficar ditando alguma moral. Sabe? É um cara que, se a gente for, como dizem aí na linguagem popular, levantar a capivara do cara, meu, a gente vai descobrir coisas. E ele, por exemplo, é um dos que apoiou, né, os atos golpistas do dia 8. Né? Provavelmente vai ser um dos investigados na CPMI. Só para ficar na coisa mais atual. Né? Aí não precisa nem levantar muito a capivara do cara. Né? Então é isso, gente. Eu quis me manifestar porque eu acho um absurdo. Queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa sobre isso. Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, convidem as pessoas para se inscreverem no canal, para a gente poder... É difícil, né, ganhar seguidor de maneira limpa, né, sem apelar para nenhum tipo de subterfúgio, no mínimo antiético. É difícil, mas a gente está tentando. Então a gente depende de vocês, né? Depende de cada uma de vocês, de cada um de vocês, chamarem as pessoas, recomendarem o canal para quem vocês conhecem, enfim, e ajudarem a gente a continuar com esse trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado e também com muita dificuldade, tá bom? Peço a vocês que visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim. E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, tá? As colaborações começam em R$5 e vão até 20, 30 reais, enfim. Dá para colaborar com qualquer valor que seja tranquilo para cada uma de vocês e para cada um de vocês. Tá certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.